Gênesis, capítulo 18. Nós vamos ler o verso 18 e o verso 19. Vamos ficar de pé. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tenho falado. Somente até aí, amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e queremos nesta hora, Senhor, pedir a direção do Teu Santo Espírito. Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, meus erros, ó Deus, e me ajuda, Senhor, a estar na Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito possa nos conduzir, possa estar nos conduzindo, Senhor, aqui na ministração da Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, e peço que não haja, Senhor, interrupções, não haja, Senhor, empecilho, ó Deus, para que Tua palavra seja ministrada nesta manhã. Repreende, ó Deus, o inimigo que tenta fazer de tudo, ó Deus, para tirar-nos da Tua presença, tirarmos, ó Deus, do Teu altar, mas que, Senhor, o Senhor nos guarde e nos livre do mal, nos livre do maligno. Ó Deus, eu te agradeço no nome de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Deus está chamando. Deus, Ele tem nos chamado. Deus está chamando a sua igreja. Deus está chamando o seu povo para que este povo esteja diante dEle, fazendo a vontade dEle, andando nos seus santos e retos caminhos. Ao lermos esse texto, nós vimos a confirmação do chamado de Abraão. Deus dizendo que Ele chamou Abraão e que Abraão daria início a uma nação que seria bendita, que seria abençoada por Deus. Então Deus chama a Abraão, e assim como Ele chamou Abraão, se você for ler o livro de Gênesis todo, você vai ver que Deus também chamou Noé. Deus chama Abraão, faz uma promessa a Abraão, diz para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra, diz para Abraão que faria dele uma grande nação, e lá na frente Deus vai chamar, aliás, antes de Abraão, Deus chama Noé para que Noé pudesse construir uma arca, para que pudesse ali preservar a sua descendência e a sua família. E Deus vai chamar também lá na frente Moisés. Deus chama Noé nessa ordem. Deus chama Noé, Deus chama Abrão e Deus chama Moisés. Então Deus sempre chama alguém. Deus está sempre chamando alguém. E Deus chama a Moisés para que Moisés pudesse levar a palavra ao povo egípcio e libertar de lá a sua nação, o seu povo que estava lá já há quase 400 anos. Assim como Deus chamou Moisés e designou Moisés para essa atividade, assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus chamou Noé, Jesus chamou os seus discípulos. Se você entrar no Novo Testamento, você vai perceber que Jesus vai chamando um a um. Jesus vai chamando um por um, até formar aqueles 12 com quem ele se relaciona e a quem ele estabelece a nova aliança e a quem ele ensina a sua palavra. Jesus chamou os seus discípulos e Jesus também chamou a Paulo.
Se você avançar um pouquinho mais no Novo Testamento, você vai ver que o Senhor aparece para Paulo e chama a Paulo para que, a partir dali, a sua igreja fosse consolidada. E chamou Paulo e agora tem chamado a sua igreja. E nós somos parte da igreja do Senhor. E se nós somos parte da igreja do Senhor, o Senhor tem nos chamado também. E quem é que nos chama? Quem nos chama é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem chamado a cada um de nós. Deus chamou no passado e Deus continua chamando no dia de hoje. E para que Deus está nos chamando? Deus chamou Abraão e formou a nação de Israel. Deus chamou os apóstolos e formou a igreja, que foi constituída para quê? Para que Deus tem chamado as pessoas? Para que Deus chamou Abraão, Moisés, Noé, a igreja, o apóstolo Paulo, os apóstolos? Para que Deus chamou? Para que Deus está chamando você? Porque esse chamado também é para você hoje. Deus tem te chamado. Para que Deus tem nos chamado? Eu quero destacar aqui algumas coisas que estão no texto. Deus, ele chamou Abraão, tem chamado a igreja para abençoar. Deus está nos chamando para nós abençoarmos. É claro que nós somos abençoados por Deus. Quando Deus nos chama, Deus nos abençoa. Mas o propósito de Deus nos abençoar, o propósito de Deus nos chamar, é para que nós venhamos a abençoar. Deus está nos chamando para abençoar todas as famílias da terra. E por que nós precisamos abençoar as famílias da terra? Porque as famílias da terra que não têm Cristo como Senhor e Salvador estão perdidas, estão sem direção. Então Deus está nos chamando para abençoar as famílias da terra. Deus está nos chamando para abençoar as nações. É por isso que na nossa aula eu falei, olha, Deus, ele chamou para que nós pregássemos tanto em Jerusalém, na Galiléia, Samaria e nos confins da terra. Então Deus está nos chamando para abençoar as famílias. E que famílias são essas? A nossa família e a família que estão ao nosso redor. A bênção do Senhor não é só para minha casa, não é só para os meus filhos, não é só para os meus, não. A bênção do Senhor é para aqueles que nos cercam. Se em Abraão, se na igreja seriam benditas todas as famílias da terra, as famílias que moram próximas da sua casa podem ser abençoadas por você. A partir do momento que você começa a dar testemunho da verdade, a partir do momento que você começa a dar testemunho daquilo que Deus tem realizado, tem feito na sua vida, e a partir do momento que você coloca para as pessoas quem Deus é, você está abençoando. Então Deus nos chama para abençoar as nações, Deus nos chama para abençoar os povos, Deus nos chama para abençoar as famílias. E abençoar com o quê? O que é bênção? Qual é a bênção do Senhor? Eu creio que a bênção do Senhor é alegria. Deus quer que a nossa casa, que a nossa família tenha alegria. E como é bom vivermos em alegria no lar. Como é bom vivermos com felicidade no lar. Eu não sei como é que é a sua casa, mas a minha casa eu vivo em alegria com meus filhos, com a minha esposa, com a minha família, com meu pai, com meus irmãos. A gente vive em alegria, tanto que quando a gente se encontra é uma festa. Então, quando a gente se encontra, é um festejo, é uma comemoração, porque nós estamos em alegria. E essa alegria que eu sinto, a alegria que Deus tem me dado, Ele quer que você compartilhe essa alegria com outra família que não consegue se alegrar. Porque está sem direção, porque não conhece a Deus, porque não conhece a palavra de Deus, mas quando ela passa a conhecer, ela passa a ter alegria. Deus quer que as famílias tenham alegria, Deus quer que as nações tenham alegria, Deus quer que os povos tenham alegria, e não só alegria, mas provisão, porque o nosso Deus também é Deus de provisão. Bênção do Senhor significa ter provisão, não significa ter tudo aquilo que a gente gostaria de ter, significa ter provisão, e ter provisão é ter aquilo que é necessário para a nossa casa e para a nossa família. E quem tem a palavra de Deus no seu coração, quem tem Jesus como Senhor, quem escolheu dar ouvidos ao chamado de Deus, tem provisão na sua casa.
Pode ser que falte alguma coisa. Pode ser que alguma coisa nós não venhamos a alcançar, mas a provisão de Deus sempre chega na nossa família. Então é isso que é bênção. É isso que é abençoar as famílias, fazer com que as famílias também venham receber a provisão de Deus, o sustento de Deus. Bênção de Deus significa abrigo. Nós temos abrigo. Se a coisa fica ruim, se a coisa fica feia, para onde que a gente corre? Para a presença do Senhor, para o meio da igreja. A gente corre para junto dos irmãos, a gente corre para a nossa família ali, e a gente se junta, e aí um coopera com o outro, um chora com o outro, ri com o outro, um ampara o outro, sustenta o outro. Então, na presença do Senhor nós temos abrigo, e isso é bênção de Deus. Você ter para onde correr. Tem gente que não tem para onde ir. Tem gente que fica sem lugar para se esconder, lugar para se abrigar, mas nós temos um abrigo, nós temos a segurança que o Senhor nos dá. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E nós temos o Senhor como a nossa segurança. Nós estamos aí tomando vacina, nós estamos tomando remédio, fazendo tudo aí, mas a nossa segurança está em Deus, nosso Senhor. E é isso que consola e conforta o nosso coração. E isso é bênção, irmãos. Alegria, provisão, sustento, abrigo, segurança, isso é bênção. É por isso que a humanidade luta. É por isso que as pessoas trabalham. As pessoas, as famílias trabalham por conta disso, porque elas querem ter alegria, provisão, elas querem ter abrigo, segurança, saúde. A Bíblia diz que Ele levou sobre Ele as nossas dores e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio nessa palavra. E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado paz. Temos paz. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa loucura que nós estamos vivendo, o Senhor traz calmaria e paz ao nosso coração. Isso tudo é bênção. E a palavra de Deus está dizendo que nós fomos chamados para abençoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou em todas as ocasiões nós podemos abençoar e fazer com que as famílias sejam abençoadas e tenham aquilo que nós recebemos de Deus. Isso é abençoar. Deus chamou Abraão para isso. Olha o que o texto diz: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Então nós fomos chamados para abençoar. O Senhor nos abençoa, o Senhor entra na nossa família, entra na nossa casa, no nosso lar, no coração, e nos abençoa. Porém, Ele nos abençoa para que nós venhamos abençoar, e não para acumular. Lembra do maná? O povo estava no meio do deserto, e aí Deus reclamando que não tinha pão, que não tinha isso e aquilo. Aí Deus mandou o maná. E o que Deus disse para eles? Olha, não guardem para o outro dia. Não guardem para o outro dia. Por que não guardar para o outro dia? Porque o Senhor é a nossa provisão. E se o Senhor é a nossa provisão, se Ele está mandando hoje, amanhã Ele vai mandar também. Se Ele está nos dando essa semana, na semana que vem Ele não vai dar, nos vai dar também. Então a gente não precisa ficar preocupado. Só que existem pessoas que ficam preocupadas e aí começam a querer acumular as bênçãos, acumular e não repartir, acumular e não querer dividir, acumular e não querer dar. Quando o Senhor nos chamou para nós abençoarmos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente tem sido procurado por muita gente. Agora mesmo de manhã, uma pessoa veio aqui pedir cesta básica. E a gente não tinha cesta básica, mas temos alguns alimentos. Aí preparamos ali e entregamos. Para abençoar. O pastor veio agora me procurar,
pedindo vaga na casa de recuperação. É de outro ministério, mas veio pedir vaga na casa de oração, na casa de recuperação. E eu falei, pastor, leva ele lá, leva a pessoa lá. Por quê? Nós estamos aqui para abençoar. Então o Senhor não nos dá para nós retermos. Ele nos dá para nós abençoarmos. Ele nos chama para nós abençoarmos. Então abençoe alguém. Abençoe com a palavra de Deus. Abençoe com a paz, com a alegria que você recebeu, com o abrigo, com a segurança que você recebeu, com a saúde, a paz que você recebeu. Porque tudo isso nós temos recebido de Deus. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, chamou Noé, chamou os discípulos, os apóstolos, para que esses guardassem o caminho do Senhor. Guardassem o caminho do Senhor, porque eu tenho conhecido que Ele há de ordenar os seus filhos e sua casa depois dele, para guardarem o caminho do Senhor. Deus chamou Abraão para guardar o caminho do Senhor. Deus chamou você para guardar o caminho do Senhor. E o que é guardar o caminho do Senhor? Guardar o caminho do Senhor é guardar a sua palavra. É guardar a sua palavra. Você precisa guardar a palavra, os ensinamentos de Jesus. Essa semana eu estava dando aula sobre os manuscritos e os escritos sagrados, a composição do Novo Testamento. E eu disse para os alunos o seguinte: os apóstolos começaram a morrer. Lá pelo ano 70, ano 80, depois de Cristo, os apóstolos começaram a morrer. E eles ficaram preocupados com a morte dos apóstolos e o que fizeram? Começaram a preservar os escritos, a guardar os escritos. E que escritos que eles começaram a guardar? Anos 60, se eu não estou enganado, 50, 40 foi o texto de Gálatas e 58, 68, o livro de Marcos, surgiu o evangelho de Marcos, que deu origem aos outros evangelhos. Eu disse o seguinte: olha, isso tudo foi preservado para que o ensinamento de Jesus fosse preservado, o ensinamento de Jesus fosse guardado. E eles começaram a escrever e a fazer cópias e a mandar para as igrejas para que aquele ensino fosse preservado, aquilo tudo que Jesus havia dito fosse preservado, fosse guardado no coração da igreja, para que a igreja não perdesse o rumo, não perdesse a direção. E guardar o caminho do Senhor significa guardar a palavra, preservar a palavra do Senhor, porque é na palavra que estão os valores do reino, e os valores do reino são diferentes dos valores que nós vemos hoje no mundo. É guardar os princípios, é guardar a ética, é guardar a moral que está na palavra do Senhor. Isso é guardar o caminho do Senhor, e nós fomos chamados para preservar isso, para guardar isso, para transmitir isso a outros. E é importante que você fale desta palavra, anuncie esta palavra àqueles que estão ao seu alcance, porque foi para isso que o Senhor te chamou, para que você guarde os princípios morais e éticos hoje da sociedade estão sendo completamente relativizados. Querem tirar tudo aquilo que a palavra de Deus tem colocado, estabelecido como verdade, como sendo uma das verdades, como uma das possíveis verdades. Mas nós não podemos perder a verdade santa, a verdade sagrada de vista. E isso é guardar o caminho do Senhor. Abraão foi chamado para guardar o caminho do Senhor. Você está sendo chamado para guardar o caminho do Senhor. Nós fomos chamados para praticar a justiça e o juízo de Deus. Nós fomos chamados para isso, para transmitir a bondade, para transmitir tudo aquilo que Deus tem nos dado. Nós fomos chamados para preservar a palavra do Senhor. Lembra que eu falei lá na classe que eu ia falar o porquê nós fomos chamados? É por conta disso. Nós fomos chamados para partilharmos da bênção do Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós fomos chamados para preservar o caminho do Senhor, o ensinamento. É por isso que a gente faz escola bíblica dominical.
Muitos lugares por aí não existe mais escola bíblica dominical, mas aqui a gente tem tentado preservar. E por que a gente quer preservar a escola bíblica dominical? Porque nós somos o quê? Saudosistas? Porque nós queremos manter a tradição? Não, porque nós queremos preservar a palavra do Senhor, o caminho do Senhor. E onde é que se ensina o caminho do Senhor, se não na escola? É por isso. E nós fomos chamados para a justiça e o juízo de Deus. Fomos chamados para ajudar na promulgação da justiça e do juízo de Deus. A justiça de Deus, que é santa, que é reta, que é perfeita, que é boa, que é amável, que é imparcial. A justiça de Deus é imparcial, não tem parte. A parte é uma só. A justiça de Deus é a mesma para todos. Não é segundo a interesses, não é segundo a desejos ocultos, não. A justiça de Deus é para todos. Justiça de Deus para quem vive com medo. Deus fará justiça para aqueles que vivem com medo. Deus fará justiça para aqueles que vivem sobre ameaça. Deus fará justiça. Deus fará justiça para aqueles que são humilhados, injustiçados e oprimidos. Não pense que as coisas vão ficar desse jeito, não. Deus vai fazer justiça. O tempo agora é um tempo de graça. O tempo agora é um tempo de amor. O tempo agora é um tempo de chamado. Mas vai chegar o tempo da justiça de Deus, e essa justiça será estabelecida. Então nós fomos chamados para anunciar isso. Olha, o juízo de Deus virá, hein? Olha, o juízo de Deus virá. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus nos ajuda, Deus nos socorre, Deus nos auxilia, Deus nos sustenta, Deus provê, Deus é bom o tempo todo, mas a justiça de Deus, ela virá sobre a terra. A justiça de Deus virá. O juízo de Deus virá. Não se engane. Não se engane. Porque Deus não se engana. Deus não erra. A justiça, o juízo de Deus não engana e não erra. O juízo de Deus, ele considera a fraqueza. O juízo de Deus se estabelece em graça. O juízo de Deus, ele não age com preconceito ou discriminação. Deus trará justiça e juízo sobre toda a terra. Juízo contra o pecado. Juízo contra a maldade. Juízo contra a perversidade. Juízo contra a corrupção. Juízo contra as opressões. Deus trará juízo sobre tudo isso. E o Senhor chamou Abraão, chamou Noé, chamou Moisés, chamou os apóstolos, chamou o apóstolo Paulo. Interessante, o apóstolo Paulo vinha tentando fazer justiça segundo aquilo que ele entendia acerca de Deus, e Deus chama e diz: olha, você vai fazer do meu jeito, não do seu, mas do meu. E aí chama o apóstolo Paulo, e agora Deus chama a igreja, e agora Deus chama você, para que você venha anunciar a bondade de Deus, a bênção de Deus, para que você venha anunciar a palavra de Deus, para que você venha anunciar a justiça e o juízo de Deus. O ímpio será condenado, o justo viverá para a glória de Deus. Não se engane, de Deus não se zomba, e Deus não se deixa escarnecer. Não podemos confundir bondade, misericórdia, graça sem o juízo de Deus, porque Deus, ele estabeleceu o seu juízo, e esse juízo virá sobre toda a terra. Foi para isso que você foi chamado, e Deus está chamando você agora. Deus está chamando você agora. Você que é a igreja do Senhor,
Você foi chamado por Deus. Se você está aqui é porque você foi chamado por Deus. Nós estudamos sobre isso hoje. Ninguém vem a Jesus se o Pai... Ninguém vem a Jesus se o Pai não trouxer. Por quê? Porque não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Então é o Senhor quem toma a iniciativa de nos chamar. E Ele nos chama com um propósito definido. E quando Ele nos chama, Ele nos mostra qual é o seu propósito. Quando Ele nos chama, Ele nos revela a sua vontade. E esta é a vontade de Deus para nós. Creia nesta palavra. Pesquise para ver se isso que eu estou colocando aqui para vocês é a verdade. Você não precisa aceitar de primeira, não. Por isso que nós temos a escola bíblica e nós incentivamos você a ler a Bíblia. Para quê? Para que você possa tirar suas próprias conclusões e ver se não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O Senhor está nos chamando, o Senhor chama a mim, o Senhor está chamando você. E para que o Senhor está nos chamando? Para que nós venhamos abençoar toda a terra, toda a face da terra, venhamos abençoar todas as famílias, venhamos abençoar as crianças, os homens, as mulheres, venhamos abençoar as nações, venhamos transmitir o ensino de Jesus. A gente tem visto, foi o Everton que falou, né, na semana passada, do camarada que citou Jesus sem dizer que era Jesus, né? Aí cita Jesus, mas não diz que foi Jesus, né? Foi qual a citação? Foi qual a citação, você lembra? Qual foi a citação que ele fez? Está na Bíblia, né? Se você quer ser tratado bem, né? Se você quer ser tratado, faça o bem. Quem foi que disse isso? Foi Jesus que ensinou isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Só que eles não querem dizer que foi o Senhor. Eles não querem dizer que foi Jesus. Eles não querem dizer que foi Deus. Eles não querem dizer. Mas nós podemos dizer. Nós podemos falar. Nós podemos transmitir. E é para isso que o Senhor tem te chamado. O Senhor tem te chamado para que você venha mostrar que o juízo de Deus é iminente. Porque você não pode deixar o pecador morrer nos seus próprios pecados sem saber que existe a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas que existe o juízo de Deus. Você não pode entrar naquela, não, todos os caminhos levam a Deus. Não, no final todo mundo vai se safar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Então é para isso que o Senhor tem nos chamado. É para isso que o Senhor chama a sua igreja. E é nisso que nós temos que nos deter. E é isso que nós precisamos fazer como servos de Deus. Dar ouvidos ao chamado de Deus e colocar em prática. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, né, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está batendo a porta da sua igreja, batendo a porta do seu coração. E Ele deseja que você esteja junto dEle.